E aí, vamos falar de plantas? Ô, assunto gostoso, né? Tá aí uma coisa, uma simples planta muda o astral da casa completamente. Se você já tentou ter uma horta, não conseguiu, né, dar um segmento aí, dar uma continuidade nessa horta, pode ser que você tenha feito uma outra coisinha de diferente do que você precisaria ter feito para deixá-la sempre bonita. Por isso que hoje a gente trouxe, ou você que nunca tentou também vai ter dicas maravilhosas aqui, tá? Por isso hoje, olha só quem a gente está recebendo, a Silvia Gerra, que é herborista. Tudo bem? Tudo jóia? Também é irmã, imagina a gente que agradece, irmã da Sabrina, quem eu já tive o prazer enorme de conhecer, não só a irmã, como também o espaço que vocês têm ali, é na Vila Maria, né? Na Vila Maria, o viveiro orgânico está aberto à visitação. Viu? Gente, é um lugar maravilhoso, parece um oásis no meio da cidade de São Paulo, assim. Do lado de empresas, indústrias, né? É incrível ter um lugar como aquele. A gente brinca que é um oásis na selva mesmo, um oásis na selva de pedra, é verdade. E que é possível a gente transformar o nosso entorno, acho que é essa a ideia, né? A gente plantar, utilizar esses materiais todos, né, de forma que a gente transforme mesmo isso tudo, né? O que está preto, cinza, a poluição, a gente faz uma hortinha. O verde, né? Tem esse poder, verde, né? Ele tem esse poder, é incrível. Você sentiu isso quando foi lá, Nossa, né? É incrível mesmo. É um outro astral, uma outra energia. Agora, tudo isso por quê? Porque justamente o cuidado com as plantas gera isso, né? Quando a gente traz a vida para perto da gente, quando a gente tem animais, quando a gente tem plantas, a gente cuida disso e sabe como cuidar, eu acho que a gente transforma o nosso ambiente, o lugar onde a gente vive. Não tem a menor e lá a gente dúvida, sente isso. E o legal é que é um espaço onde a gente pode aprender muito também sobre a natureza, sobre o meio ambiente e o cuidado, né, que a gente deve ter com as plantas e com a reciclagem, que é também um assunto que a gente vai hoje bater fortemente em cima, porque você está percebendo que todos esses vasinhos que a Silvia trouxe aqui pra gente, eles estão plantados, todas essas ervas, né, elas estão plantadas em vasos totalmente diferente do convencional. Não convencionais. Exatamente. Essa é a ideia, assim, o que você tem na sua casa que viraria lixo, faz virar uma horta, né? Então, por exemplo, um escorredor de macarrão que estava enferrujado ou que estava furado, enfim, a gente transformou aqui, olha, tem aqui um pé de morango. Não, e ficou tão bacana. Dando um frutinho, né? Tem tudo a ver, por exemplo, com a decoração de uma cozinha. Se você for deixar ele ali, do lado de uma janela, na sua cozinha, na lavanderia, fica demais legal. Olha o copo de liquidificador, vira e mexe e quebra, né? É verdade. Então assim, puxa, vai jogar fora? Não, planta. Plantei uma malva, um cano de PVC aqui embaixo. Olha que interessante. Nossa, que bacana! A gente recortou e aí eu pus os vasinhos na lateral. Para fechar o cano. Para fechar, para não sair a terra. Também você consegue plantar hortelã, você consegue plantar morango, tomilho e vários outros temperos. Que mais ali, olha, um galãozinho de água. Tá vendo esses? Aqueles que a gente compra água, leva para casa e depois não sabe o que fazer com ele. É verdade. A garrafa PET, ó, tá vendo? Transformada em vaso. A garrafa PET pode ser transformada assim ou então na horizontal, como você colocou aqui, né? Como eu pus aqui, né? Tá vendo? Tem esse arco para você pendurar. Ou naquela forma vertical que você pode colocar numa parede, né? Principalmente as pessoas que, não tem espaço. Usa a parede, né? Pendura na tua parede. Ou que tem cachorro, né? Que você não quer deixar embaixo para... Aqui, isso para as pessoas que moram em casas é uma excelente ideia. A gente estava até comentando aqui antes da pauta começar, que uma vez eu vi no programa, naquele quadro Lar Doce Lar, eles transformaram uma casa e fizeram uma parede inteira de hortas verticais como essa. E colocaram a parede de fora a fora. Gente, ficou tão lindo. Né? Além de funcional, porque a gente diz muito isso. Quando a gente vai ao mercado, compra um maço de salsinha, por exemplo. Se a gente não tiver o cuidado de, no dia já, picar tudo, colocar para congelar, a gente vai perder o resto. A gente usa um pouquinho para aquela receita e muitas vezes o restante fica na geladeira e acaba estragando. Verdade. Quando a gente tem essa variedade grande de ervas em casa, você vai retirar só o que você vai utilizar naquele momento. Na hora. Imagina ali o perfume que tem aquilo, né? Aí você envolve as crianças, né? E fora o perfume mesmo, né? Verdade. E a vida que tem aquela planta. E você usa só o que você precisa. E assim, as pessoas sempre o resto acham... continua vivo ali, exatamente, que tem que ter muito espaço. Não tem que ter tanto espaço. Você pode brincar com pequenas coisas. Olha essa cebolinha. Tá numa garrafa. Olha a saúde que ela tá. Demais. Quer dizer... Você pode ir utilizando tudo isso, né? E essa é a ideia da gente ensinar e estimular as pessoas em casa a e passar isso pra frente, com certeza. Eu dei a ideia da casa, de fazer um muro e tal, mas falei também das pessoas que vão colocar, por exemplo, morango, sei lá, na cozinha, perto de uma janela, na lavanderia, porque é possível ter tudo isso num apartamento, tranquilamente. Sem dúvida. Essa é a ideia. Eu acho que hoje as pessoas, enfim, moram em espaços muito pequenos, né? E assim, as coisas, o que a gente precisa só lembrá-los tem que ter sol.
Tá. Entendeu, Regiane? Não dá para você ter uma horta dentro da sala. Quer dizer, se não tiver pelo menos umas 4 horas de sol por dia, ela não vai vingar. Ela não vai vingar. Não vai mesmo. Então, assim, pelo menos umas 4 horas. Pode ser numa área de serviço, numa varanda. Pode ser através de uma janela? Pode ser, sol não funciona é o através ideal. do vidro? O ideal é assim que abra para ter ele direto, tá? Mas se não tiver, é melhor do que não ter. Tá. O que acontece quando não tem sol, as plantas, muitas vezes, elas tentam sobreviver buscando a luz. Então, muitas vezes, elas vão tombando e buscando a luz, vão ficando muito fininhas, tortas, e ficam muito mais vulneráveis ao ataque de pragas, porque elas não estão tão fortalecidas. Tanto é que na agricultura orgânica você tem que trabalhar o solo, a base de tudo, para você ter, consequentemente, a saúde das tuas plantas e não ter as pragas. As pragas existem, elas convivem, e daí a gente ainda vai falar sobre isso, como pulverizar de forma natural. Exatamente. Aliás, a Silvia lembrou muito bem, porque hoje a gente não só vai ensinar você a fazer aqui uma horta orgânica na sua casa, através da garrafa PET, como também numa próxima entrada, a Silvia vai ensinar como fazer um pesticida natural, Exatamente. né? Um inseticida que você não vai utilizar produtos químicos, não agridem nem a planta, e nem a você, nem os animais da sua casa. Exatamente. Né? Agora, o interessante é que além da variedade grande de ervas que a gente pode ter para incrementar ainda mais os nossos pratos, as delícias que a gente faz no dia a dia, deixar tudo muito mais saboroso, é possível também você ter as flores comestíveis em casa, né? Que é a capuchinha. E você sabe que essa planta, ela além de ser comestível, as pessoas só falam da flor comestível, mas a folha é comestível, o fruto é comestível. Você pode fazer a falsa alcaparra, conserva. A folha a gente faz lá na Sabor, fazendo uma ricota de ervas enrolada na folha, tipo um charutinho. Ai, que fica delícia! delicioso. Ela parece rúcula, assim, o sabor da folha. Não, eu comi. Você comeu essa? Nossa, a Sabrina fez uma salada pra mim maravilhosa. Ela colocou ali algumas ervas, colocou rúcula, colocou alface nessas folhas. Os matinhos comestíveis e decorou e colocou, inclusive, a folha da capuchinha também, a própria capuchinha. Gente, uma delícia, eu adorei. É muito bom. É isso, a gente acha que tem que ter isso em casa, né, e usar... Sem contar que é lindo, né? É lindo, lindo. E outra forma natural também de combate a pragas, por exemplo, lagarta, que às vezes acontece no verão, quando você planta numa horta pés de capuchinha, a lagarta vai para a folha da capuchinha. Então também é um manejo ecológico, é uma forma de você também controlar lagartas. Entendi. Então outras plantas que você põe na tua horta, elas também podem ter esse papel. Atrair para uma planta para deixar outra livre. Entendi. Que é o caso da capuchinha. Silvia, eu acabei de saber da minha diretora que a gente vai ter uma entrada só, então a gente vai fazer tudo agora, tá? Não só o plantio, então vamos plantar, como também ensinar você a fazer o inseticida natural, tá? Maravilha. Então vamos começar? Tá. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, mande pra gente, nós recebemos seu e-mail, tiramos a dúvida aqui, tá? Através da Silvia, no revistadacidade.tvgazeta.com.br ou revistadacidade@tvgazeta.com.br. Vamos lá. Bora lá. Então, olha, garrafa limpa, lavada. É sempre importante, Regine, tá vendo? Tem furos aqui embaixo. Vamos mostrar direitinho. Isso é bem importante ter, porque é o que a gente chama de drenagem. A água não pode ficar parada dentro da garrafa ou em qualquer fazer esses furinhos, recipiente, então. Tá, achei você aqui. Pronto. Então você fez 5 furinhos, são suficientes? 5 furinhos, super suficiente. Essa garrafa é de 2 litros, né? Recortada de 2 litros, você pode fazer do tamanho que você quiser. Então eu recortei aqui. O que eu vou colocar? Preservar a tampinha para não escapar terra, exatamente. Né? Eu vou usar essa manta de drenagem. Você pode usar areia, se você quiser, para a terra não sair pelos buracos, tá? E não precisa colocar, nesse caso, como é um vaso pequenininho, não precisa colocar argila expandida embaixo? Então não precisa, porque eu já estou usando direto essa manta. Já tenho pouco espaço para a terra, então a manta ela já faz esse papel de não entupir os furos. Tá. Entendeu? Passa a água sem entupir os furos. Entendi. Então aqui está feito. Porque no jeito tradicional você tem que pôr argila, areia e a terra. Aqui vamos usar dessa forma, até porque fica mais leve, porque você vai pendurar. Tá? Aí feito isso, eu vou colocar a terra orgânica. Muito simples. Você vai preenchendo isso daqui. Essa terra é uma terra boa, uma terra que a gente preparou. Ela já tem humus nessa terra? Já tem humus, tem vários adubos. Então, olha, a gente compra ela pronta assim ou precisa comprar a terra e preparar? Olha, existem os substratos prontos e você pode dar uma enriquecida com algum desses adubos que a gente prepara, tá vendo? Olha, tem o composto, tem o humus, isso tudo você pode colocar. Vou pôr um pouquinho mais. Ó, tá vendo? É super fácil, você só preenche com essa terra, isso você encontra facilmente, né, nos mercados. Eu optei em plantar o orégano. Olha aqui. É difícil a gente encontrar orégano fresco e ao mesmo tempo... Ai, meu Deus, delícia, que delícia! Né? Me deu vontade de comer pizza na hora. Por que será, né? Muito interessante. Que delícia que é o orégano fresco, gente! E as pessoas conhecem só ele
seco. Só ele desidratado, comprado no saquinho. Tem gente que não sabe nem qual é a cara da folhinha do orégano, né? Porque ela já vem toda picadinha. Tá aqui, na verdade, a gente tá com pouco tempo, eu vou só simular aqui um plantio, ó, tá vendo? Tá feito. Você tem duas possibilidades. Ou pendurar, você pode também fazer um varal até com aquele fio de nylon, sabe, de pescaria. Sei, aquele que nem aparece. Inteiro, você pode usar a parede inteira, fazer até umas 5, 6 garrafas. E se quiser ainda brincar com cor, você pode pintar a sua garrafa por dentro, sabe? Você fica com cores bem alegres, vermelho, verde, azul, e colocar na parede, pôr as crianças, né? Elas se envolvem com isso, participando aí. O envolvimento delas, seja na alimentação saudável, que isso é uma coisa que a gente super fala, né, com os trabalhos de educação ambiental, a hora que eles estão envolvidos, fazendo parte disso tudo. É verdade. E se eu for colocar o arame, eu coloco aonde? Aqui, eu vi que você fez dois furinhos antes. Você passa aqui, olha. Tá faz furinho, tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar. Isso, olha, acho que aqui nesse já fica dá até mais fácil mais fácil. Tá vendo? Tem um arco. Ó, coloca os furinhos aqui de fora a fora, nas extremidades, torce o final, claro, faz aqui um... Pra ela não sair e pronto. E aí você pode pendurar. Você pode colocar em vários lugares assim. Qual que é esse? Isso daqui não, esse não tem cheiro, chama era terrestre, isso é uma planta medicinal e também é uma boa forração de jardim no paisagismo. Esses são adubos, que são opções que você tem, desde o composto orgânico, o humus de minhoca, a torta de nim. Então são opções que você pode usar na adubação daqui uns 40, 50 dias. Eu já ia perguntar isso, mas na hora do plantio ou depois na manutenção para manter a terra boa? Não, porque nessa terra já tem adubo, já está bem bacana. Daqui uns 45 dias você pode colocar um pouquinho, é o suficiente. Como é que a gente rega a horta orgânica em casa? A rega, você pode usar o regador mesmo, normal, evitar aquele com a caída muito... Tem que ser aquele com tipo duchinha, sabe? Evitar jogar um copo de água de uma vez direto, assim, é melhor pulverizar. Exatamente. E assim, sempre pôr o dedo, né? A terra tá seca, você rega. Porque umas 3 vezes por semana? Dependendo de onde estiver. Se tiver muito sol, às vezes é necessário até diariamente. Todos os dias, tá. Mas você tem que ter o bom senso de colocar o dedo e verificar se tem ou não necessidade. Porque às vezes a gente afoga a nossa horta. A gente mata a planta afogada. Por excesso de água. É verdade. Vamos ensinar então fácil, os inseticidas. Como você falou, mesmo tendo essas plantas em casa, em número pequeno, a gente não fica livre de ter aí os problemas com as pragas, né? Porque acontece mesmo, sabe? Nós estamos na cidade, quer dizer, isso é uma coisa que faz parte e a gente tem como resolver. Então, olha, a primeira coisa, eu trouxe isso pronto. Isso é água com sabão, isso é um concentrado de sabão de coco, tá? Então, a primeira coisa que você faz, vamos lá. Concentrado de sabão de coco. O que você fez? Você pegou o sabão de coco líquido? Não, na verdade eu ralei o sabão, tá vendo? Olha, tem um sabão parece ralado. coco ralado. Parece. Pega o sabão em pedra de coco e rala uma barra inteira. Aqui tem mais ou menos 200 gramas, eu vou usar metade disso em 1 litro d'água. 200 gramas? Não, metade, então 100 gramas em 1 litro. 100 gramas em 1 litro, né? Então, olha, isso aqui ele vai ficar uma água turva, ele vai ser a minha base para eu fazer o meu inseticida, tá? Então imagina o seguinte, eu vou colocar os 100 gramas aqui, ela vai ficar alguns dias... Para diluir por completo. Para diluir, então... Então vamos supor que você já fez tudo isso, se transformou nisso. Então é um concentrado de sabão de coco. Aí o que eu vou fazer? Um pulverizador, tenho meio litro aqui, eu vou colocar uma tampinha desse meu concentrado. Uma tampinha só e meio litro de água? Está concentrado, né? Nossa, então dura bastante isso. Então, olha, eu vou colocar, tá misturado, uma tampinha, que é mais que suficiente, tá bom? E combate que tipo de pragas? Pulgão, ó, tá vendo? Uma tampinha. Pulgão, que é aquele que fica, principalmente, olha, pulgão a gente tem naquela planta, eu até trouxe ali uma planta com pulgão pra gente olhar. O que é o pulgão? É uma praguinha, tá vendo que é esse daqui, ó. Eu tô vendo uma minhoquinha aqui, ó, que bonitinho. Então eu trouxe algumas coisas até pra gente mostrar, tá vendo? Ó, isso daqui, ó, um inseto sugador, E esse preparado que a gente vai fazer, é muito comum acontecer nessas plantas tipo nirá ou cebolinha, o aparecimento do pulgão. Tá cheio de pulgão, dá pra ver, ó? Tá bem lotado. Todos esses pontinhos pretinhos aqui na base da planta são os pulgões. Que a Silvia tá explicando. Então esse concentrado combate esse tipo de praga. Exatamente. O que mais? Cochonilha, ácaro, são várias praguinhas. Quando você começa a ver a tua folha meio enrugada, isso é comum, principalmente nas ervas. Aí você pode fazer a pulverização semanal
com esse concentrado de sabão de coco. E aí você tem várias opções. Semanal? É. Enquanto ela estiver doente? Enquanto estiver doente. Tá. Claro que no primeiro momento você vai começar a pulverizar, depois você tem que olhar a tua terra, né? Porque às vezes o problema está na terra. Porque se tiver com falta de nutrientes, você entende que você vai deixando a tua planta menos saudável, ela menos forte e mais vulnerável ao ataque das pragas. Então assim, vamos erradicar, vamos conseguir ali controlar isso. Então eu pus meio litro de água, uma tampa desse meu concentrado de sabão de coco. Você tem algumas opções. Ou colocar uma tampa do óleo de nim, para quem tiver com mais preguiça de fazer esses preparados, então o óleo de nim você coloca uma tampa, chacoalha. Óleo de nim? O nim é uma árvore indiana e o fruto dela você extrai o óleo. É uma coisa muito boa, a gente usa direto lá no viveiro. E onde a gente acha para comprar? Então, esse não é a coisa mais fácil que a gente tem, mas enfim, não é... Se encontra em algumas casas de jardinagem, então isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é você, com álcool de cereais, que você encontra em farmácias, para cada litro de álcool de cereais, você coloca 100, 150 gramas de pimenta vermelha, 100 gramas da pimenta do reino, 100 gramas talvez seja muito, 2 colheres, vamos dizer, de sopa de pimenta em meio litro de água, meio litro de álcool de cereais. Em 1 litro de álcool de cereais, Ou de 100 a 150 gramas de alho picado no álcool, só. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Gente, eu tenho alho. Tranquilo. Muito tranquilo, tá vendo? Você deixa esse concentrado. Muito fácil de fazer. Você chacoalha, né? Porque para ele misturar bem. E você põe uma tampinha junto com isso daqui. Tá. Eu vou usar o alho, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo... Então você está dando várias opções, ou o sabão... O sabão sempre. O sabão sempre, sempre uma tampinha nesse meio litro. Ou então, ou óleo de nim, ou uma tampinha de cada uma. Ou a pimenta do reino, a pimenta vermelha, ou o alho. Que o alho é uma coisa fácil, então a gente vai usar o alho hoje, tá bom? Legal. Enquanto você vai diluindo, deixa eu colocar aqui para você algumas perguntas que estão chegando. O Adriano pergunta o seguinte: bom dia para você também, Adriano. Moro em apartamento e já tentei diversas vezes fazer uma horta em floreiras, que já instalei na área de serviço junto à janela. Porém, sempre compro mudas, elas começam bem e logo morrem, não consigo entender. Tem algum segredo ou dica de como posso fazer minha horta no apartamento? Obrigada, um abraço. Um abraço para você também. Obrigada, Adriano, pela pergunta. Tem sim. Na verdade, as ervas, elas têm uma vida útil. A gente acha que plantando uma horta é para o resto da vida. Não, elas têm um tempo natural que elas vão durar 4 meses, 5 meses, e aí você tem que trocar. O que você tem que ficar atento? Primeiro, se você está fazendo a drenagem certa, né? Na floreira, se ele tem a floreira, ele tem que lembrar de pôr a argila, uma camada de areia e depois a terra. E se está tendo sol direto. Rega é importante, dependendo do andar que ele mora, pode ter muito vento. E aí ele esquece da rega. Não adianta depois você pôr 3 litros de uma vez na floreira, porque já passou por um estresse. Entendi. Então tem que ficar sempre atento, fica observando se não está com excesso de água ou falta. Geralmente é falta de água nos andares mais altos. Tá? E se essa drenagem está certa. O cuidado é constante, cuidado então, né? É diário. Então, Adriana, isso é uma coisa importante. Se a sua hortinha durou aí mais ou menos uns 4 a 5 meses, ela já durou o tempo de vida útil que ela tem que durar, né? E aí você precisa comprar outras mudas e ir fazendo o replantio. Exatamente. Legal. Outra pergunta para você, a Eunice está perguntando de Atlanta. Oi, Eunice, fazia tempo que você não participava com a gente, estava com saudade já. Olá, bom dia, adoro o seu programa, obrigada. E gostaria de saber como evitar os lagartos no manjericão. Já tentei várias dicas caseiras, mas não adiantou, meus morangos também. Olha, na verdade, assim, o óleo de nim tem resolvido muito essas questões nas ervas. Então, o óleo de nim é esse que eu falei para vocês, só fazer essa diluição. Tá? E então é a forma que a gente tem conseguido hoje resolver. Dessa forma como a gente acabou de mostrar aqui, comendo, que é um jeito natural. E aí, para aplicação, você vai aplicar na aplicação, então, ó, só lembrando, a gente colocou meio litro de água, uma tampinha do sabão de coco concentrado e uma tampinha do extrato de alho. Tá? E aí você vem na tua planta, que é o caso que a gente tem aqui o pulgão, né? Ó, e eu vou pulverizar. Pulveriza mesmo, tá? Até deixar molhada mesmo, bem molhado, pode pôr um pouco na terra, não tem problema nenhum. E daqui uma semana você faz o mesmo. Os pulgões que não gostam muito de temperos fortes, eles vão embora dali. Vão embora. Você vê, é super fácil, você pode deixar isso preparado, não tem problema. Ele pode ficar guardado num lugar escuro, num armarinho,
e você pode reutilizar a outra semana. Muito bom. Ideias incríveis, ideias gostosas, a gente pode dizer assim, porque mexer com as plantas realmente é um prazer, é uma terapia, antes de mais nada, incrível, né? Não só o fato de trazer a natureza e a energia das plantas para dentro da sua casa, mas também o momento que você está cuidando delas, só aí já é um momento de deixar o seu cérebro limpo, né? Eu acho que isso é muito importante também. É verdade, eu concordo totalmente. E acho que a ideia de você ter uma horta pensando no bem-estar da sua família, né, na alimentação, desse prazer de estar junto, de envolver todo mundo na casa É verdade. Tem preço, né? E a gente já passa valores para as crianças, né? O cuidado com as plantas, isso é muito importante. E esse trabalho que a gente faz, inclusive, com crianças, com as escolas, a gente estimula muito isso, sabe? Essa parte toda de conhecer e isso melhora, inclusive, a alimentação deles. É isso aí. Deixa eu agradecer, Obrigada. então, demais a Silvia Gerra, que é herborista. Vou deixar também um agradecimento especial para sua irmã, manda um beijão para ela, para Sabrina. E olha, para você fazer contato com o Sabor de Fazenda, se você não conhece esse lugar, vale a pena, hein? Se você tem filhos, então, leve lá para conhecer, você nem imagina que dia delicioso que vocês vão passar juntos ali, aprendendo muito. www.sabordefazenda.com.br www.sabordefazenda.com.br. Obrigada, muito obrigada, viu, Silvia? Até uma próxima, viu? Para você Obrigada, também. Obrigada pela presença aqui mais uma vez.